Bom, olá. Estaremos dando início à apresentação do nosso seminário com o tópico Fáceis e Associação de Fáceis da Formação Piramboia na região de Descalvado, São Paulo. Os componentes desse grupo são dupla, somos eu, Amanda Silva, e o Melquisedeque. A gente fez um pequeno sumário, onde nós elencamos todos os tópicos que serão abordados ao longo do nosso trabalho, ao longo da nossa apresentação, né? Então, vamos dar início com a introdução. A formação piramboia, ela é uma unidade litoestratigráfica da Bacia do Paraná, que tem sido alvo de diversos estudos, em virtude da sua grande importância como um componente primordial no sistema aquífero Guarani e no sistema petrolífero Irati-Piramboia, atuando como excelente rocha reservatória. Historicamente, a formação piramboia, ela tem sido alvo de diversas controvérsias quanto à idade e a relação de contato com as unidades fotopostas e sobrepostas, sobre o paleoambiente deposicional, e todas essas questões serão abordadas ao longo da nossa apresentação, né? Seguindo agora para falar um pouco sobre a área de estudo, né? O levantamento estratigráfico, ele foi realizado no município de Descalvado, na área de concessão de lavra da mineração Jundu. O município, ele está situado na porção nordeste do estado de São Paulo. Tem uma figura aqui mostrando esse pontinho aqui, Descalvado. Ele está aproximadamente a 245 quilômetros da capital, né? Os arenitos da formação piramboia, eles estão expostos nas diversas frentes de lavra da mineração. Eles também constituem amplos afloramentos com grandes extensões verticais e horizontais. As verticais tendo em média 8 metros cada bancada, né? Cada bancada dessa aqui possui 8 metros. E horizontalmente, né? Aproximadamente 800 metros. Falando um pouco agora sobre o contexto geológico, né? Como eu havia dito, né? As rochas sedimentares mesozoicas da Bacia do Paraná, elas têm sido objeto de estudo há algum tempo, né? Desde o fim do século XIX. Já utilizou-se alguns termos como Botucatu para se referir a elas, camadas piramboias, até que por sua vez Bosio, né, ele designou formação Botucatu, toda a unidade arenosa, e subdividiu em duas faces, né? A inferior, piramboia, composta de sedimentos, predominantemente aquosos, e a superior, Botucatu, composta de arenitos eólicos. Até então, muitos autores faziam uso de denominação como fáceis ou litotipo para designar a unidade, uma vez que toda a sequência pré-vulcânica mesozoica era considerada pertencente à formação Botucatu. Mas foi só na década de 1970
que toda essa seção ela foi caracterizada como duas unidades distintas, denominada de formação piramboia, a unidade essencialmente fluvial, e formação botucatu, a unidade essencialmente eólica, atribuindo, portanto, aos arenitos piramboia o status de formação. Falando um pouco sobre a formação propriamente dita, né, sobre as faces, de modo geral, duas faces distintas foram reconhecidas, como a gente acabou de dizer, né? A formação piramboia e a formação botucatu. A primeira, ela é predominantemente constituída por arenitos finos a médios, com estratificações cruzadas, tangenciais na base e acanaladas. Já a segunda, associada lateralmente e verticalmente à formação piramboia, composta de arenitos finos a grossos, também conglomeráticos, com estratificações cruzadas, tabulares e acanaladas, com granodecrescência ascendente. Sobre o paleoambiente deposicional, alguns autores associam a deposição dos arenitos da formação piramboia com o desenvolvimento do sistema eólico úmido. Já, segundo outros autores do artigo estudado, a formação piramboia ela é composta de associações de faces eólicas, como dunas, interdunas e raros lençóis de areia sotopostos à associação subaquosa de canais e barras de rios entrelaçados, em que os primeiros teriam sido desenvolvidos em contexto costeiro marginal ao sistema marinho. Bem, agora eu vou passar a palavra um pouco para o Melk, né? Tá bom. Olá, boa tarde. Agora eu vou falar sobre minha parte aqui no seminário. Começaremos com materiais e métodos, que no caso, esses trabalhos realizados na mineração Jundi foram feitos por 3 levantamentos de seções estratigráficas. Uma na seção norte, uma na seção central e uma seção sul do Jundu. Esse levantamento foi realizado com o auxílio de um caminhão para carregar e levar máquinas e transportes pesados. Essas análises foram feitas de acordo com o método de um conhecido como MIAL, que consiste no quê? Em expressar o tipo de rocha e uma característica marcante dela. A partir dessas faces, nós conseguimos ver se esses elementos arquitetônicos são geneticamente relacionados, no caso, as faces dele. E essa análise é principal ou muito importante para correlacionar essa unidade deposicional. E agora vamos falar sobre as diferentes análises de faces. Por meio desse levantamento, foram achados 5 principais faces. No caso, a face dos arenitos, que são caracterizados por serem estratificações cruzadas acaneladas de porte centimétrico a métrico, que no caso são as faces plano para SH, estratos maciços, que são as faces SM, e ripples, faces SR. E apesar de menor frequência, temos as faces GT. Pode passar. Aqui, como mostra essa foto do afloramento, está dividido, no caso, em várias faces, que normalmente tem a ST, a GT
a SH e a SR. Eu vou dar um resumo breve sobre cada uma delas, começando pela face GT, que ela é constituída por conglomerados de estratificação cruzada canelada. Normalmente possui de 20 centímetros a 1 metro de espessura. A cor é amarelo alaranjada ou marrom com tons róseos, com grânulos e seixos de arenito grosso a muito grosso, e poucos de grãos finos e médios. Além disso, em alguns conglomerados foram descritos clastos de argilas primáticos de diferentes tamanhos. Também agora nós temos as faces ST, que são faces constituídas por arenitos com estratificação cruzada canelada. A cor normalmente é amarela, laranja ou rosa esbranquiçada, que pode variar de um tamanho fino a muito grosso, mas normalmente são médio e grosso. E possuem presença de grânulos e seixos de quartzo, subarredondados e subangulosos, com 2 a 3 centímetros contidos neles. Também agora possuímos a face SH, que compreende o que? Arenitos com estratificação cruzada plano-paralela, e as cores podem variar de amarelo, alaranjadas e amarelos claras, roxas, laranja avermelhado ou rosa esbranquiçado. A maioria das vezes são espessos. Essa face SH é principalmente caracterizada por arenitos finos e médios, e também possui grossos a muito grossos, mas os principais são finos e médios. São bem mal selecionados, com grãos subangulosos subredondos. A estratificação é plano-paralela e é atribuída à forma de leito plana, formado sob a condição de alta regime em fluxo superior com um fluxo unidirecional. Aqui, como podemos ver na imagem, embaixo dela possui uma legendinha, que no caso podemos ver que começa com, na primeira, a Jundusu, que são arenitos, como a legenda diz ali embaixo, são arenitos de estratificação cruzada acanelada assintótica, com alguns clastos de argila e seixos de quartzo. Vai descendo, aí depois muda, mas continua sendo arenito com uma estratificação cruzada acanelada festonada. Depois possui um conglomerado e assim sucessivamente. E do lado mostra as faces, como podemos ver, ST, 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 depois GT, ST, ST. E se nós formos ver a Julu central, ela também é parecida. São arenitos com estratificação cruzada, acanelada, assintótica e festonada. No começo é ST, 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 GT. No caso, são de um mesmo afloramento. Possui algumas diferenças, no caso. A do norte, que demora mais um, normalmente é ST, ST, e demora mais um pouco para chegar a faces de fora isso, são muito parecidas no caso, porque são no mesmo afloramento no caso. E como disse no começo, esse estudo tenta correlacionar as diferentes faces. Pode passar. Aqui nós temos 4 imagens no caso que são relacionando as faces GT. E como diz aqui, essas faces são representadas por tanto estratos delgados quanto espessos. Possui seixos de quartzo e se distribuem em florentes. No caso que é a figura A, que são mais espessos, o B, seixos de e no caso o contato da superfície de erosão, que é o D. Pode passar. Aqui nós temos outras 4 imagens, só que agora é relacionado às faces ST,
que no caso são as cruzadas assintóticas, com uma granulação bem selecionada de seixos, no caso da figura A. Figura B são mais seixos de quartos, muitas vezes contidos nos fóretes, e com clastos de argila, contidos nestes ou discordantes, no C. E o D, com estratificação cruzada canelada de grande porte. Pode passar. Aqui também nós temos a continuação da ST, que no caso A são arenito de face festonada, e no B são presença de seixos de quartzo contidos nos fóretes. Barras transversais conglomeráticas podem ser formadas pelos mesmos processos responsáveis pela formação de barras arenosas, com o diferencial do tipo da carga sedimentar. E agora, pode passar. Mas antes de explicar essa imagem, vou falar sobre os lençóis de areia laminada LS, que é o último, que são compostos dominantemente de arenitos com estratificação plano-paralela, faces SH e faces arenito com estratificação cruzada canelada assintóticas, faces ST. A interrelação destes lençóis de areia laminada com os demais elementos sugere episódios periódicos de alta energia que interrompem a migração das dunas tridimensionais. Como essa figura, não sei se dá para mostrar muito bem, mas mostra a distribuição dessa associação de faces. Em cima possuímos faces FM, mais embaixo LS, depois SB e de novo FM, que são o quê? Lençóis de areia laminados, forma de areia arenosa e acreção de fluxo a favor. Embaixo também possuímos uma parte B, que no caso é a seção central da Jundá, que possui no caso SB, uns ST, e mais embaixo a associação de faces GB, FM e GB. Pode passar. Aqui embaixo nós temos a legendinha das que eu já tinha falado. No caso é FM, que possui ST e SP, a GT, a GB no caso possui a GT, que é a forma de leito e barra cascalhosas, a SB, que é a forma de leito arenosa, que é SR e ST, a SG, que é depósito de fluxos gravitacionais, que possui o SM, e os lençóis de areia laminados, que é o SH. Pode passar. Aqui nós temos uma associação de faces de fluxos hiperconcentrados, que são depósitos de fluxos ou gravitacionais, que podem ser representados pelo elemento arquitetônico SG, de Mills. E também possuímos os depósitos eólicos, mas foram raramente reconhecidos nas seções estratigráficas verticais estudadas. Eles são constituídos por associação de faces, de dunas e de interdunas, com o primeiro composto predominante de faces ST e o segundo pelas faces SH. E essa associação de faces de dunas eólicas é distinguida por complexos de barras de canal, predominantemente ST, por arenitos médios e grossos. E são bem selecionados grãos arredondados, sem matriz e com estratificação cruzada canelada. Pode passar. Agora, chegamos a discussões e conclusões. A análise das faces sedimentares da área de estudo remete ao predomínio dos processos sedimentares com tipo de transporte e deposição de carga do fundo tipicamente fluvial. Ademais, a interpretação da arquitetura deposicional permitiu identificar os principais elementos contidos em canal fluvial. As associações de faces arenosas e conglomeráticas, que caracterizam os referidos elementos, refletem o predomínio de complexo de barras no interior do canal, e, em menor proporção, depósitos de enchentes no canal fluvial e depósitos de fluxos hiperconcentrados ou gravitacionais. Além disso, foram observados pequenos canais contidos no canal fluvial principal. Pode passar, que nós temos uma fotinha, como podemos ver, tem ST, que no caso é a formação fáceis
como eu já havia dito, deixa eu me recordar aqui, faces ST, são arenito fino, muito grosso, de estratificação cruzada acanalada, que são constituídos de variação de amarelo, laranja e rosa esbranquiçado, como podemos ver na imagem. As barras do interior são predominante principal, constituídas pela forma direito alenoso, que é a associação de faces SB, e a macroforma da acreção vertical FM, que é a conjunção dessas faces. Pode passar. Discussões. Assim, os dados coletados nesse trabalho permitem inferir que o ambiente de deposição na formação piramboia na área de estudos era constituído predominante por canais fluviais entrelaçados, com depósitos eólicos subordinados. As faces de origem fluvial aqui descritas correspondem à entidade individualizada por Caetano Chang e Hu, denominada Arenito Itirapina, restrita à borda leste da Bacia do Paraná. Pode passar. Referências: Cortez Perinoto, de faces e associação de faces de formação piramboia na região de Descalvo. Geologia USP, série científica. Obrigado e é isso.